Não obrigatoriamente, porque existe na mesma toda uma noção que é incutida. Por exemplo, tu dás brinquedos às crianças, tu dás uma boneca a uma mulher ou uma rapariga e dás um carro ao rapaz. Sim. E se perguntares a alguém, olha, deixavas o teu filho ir de vestido para a escola? Eles dizem logo que não. Ainda existem muitas coisas que as pessoas ainda têm muito enraizado na cabeça. E é por isso que eu acho que tem mais a ver com o falarmos sobre o assunto e começarmos a desvendar estes mitos. Estás familiarizada com o paradoxo escandinavo, o paradoxo norueguês da igualdade? Não. Esse estudo foi feito nos princípios dos anos 2000, demonstra que quanto mais igualitária a sociedade, que são os noruegueses e os escandinavos, mais diferentes são os sexos. Mais diferentes são os sexos? Sim. Em 2022, pleno século XXI, existe a necessidade de movimento feminista. De movimento feminista? Sim. Eu acredito que é preciso vários movimentos de inclusividade, não só o feminista, mas o feminista também com a adaptação. Porque... Então achas que ainda é preciso? Sim. Porque ainda existe muita desigualdade, existem... Sim. Não é a mesma coisa. Há obviamente muitas evoluções e muita coisa que já progrediu. Não tem nada a ver com o que já foi. Então, mas tu achas que as mulheres continuam numa posição desprivilegiada? Sim, não quer dizer que eu esteja. Atenção. Não, de forma alguma. Estamos a falar no cômputo geral. Sim, do âmbito geral, sim. E há relatórios que falam sobre isso e que o provam. E, obviamente, isto está mais acentuado em países ainda menos desenvolvidos. Sim, mas estamos a falar no Ocidente, Portugal? Primeiro mundo, sim, aqui. Okay. Aqui é onde nós estamos, na sociedade onde nós nos inserimos. Está bem. Que leis é que tu achas que precisam de ser mudadas que é para as mulheres atingirem a igualdade legal? Eu não tenho a certeza que tenha sido a ver com leis, mas mais talvez com conhecimento e falarmos sobre o assunto e envolver também os homens, porque há coisas que os homens não têm noção que se passam com as mulheres e eu não tenho a certeza que tenha necessidade de leis. Eu não gosto do vamos forçar, por exemplo, na minha empresa agora dizem assim, vamos contratar mais mulheres porque não temos que chegar e põem cotas para isso, eu também não acho que esteja certo. Então agora começam a contratar mulheres só porque sim, também não está certo. Então, por isso eu não gosto tanto das leis. Meritocracia, tu acreditas que quem tem mérito deve ocupar as posições? Sim. Então és contra baixarem os testes de admissão nas forças de segurança, claro. Nas forças militares, és completamente contra. Sim. O que é que tu achas que poderia ser melhor? O que seria melhor era começarmos desde o início a falar sobre o assunto mesmo com as crianças e falar que tanto um homem pode ser aquilo que ele quiser, como uma mulher também pode ser o que quiser, porque existe ainda muito aquela noção de as Forças Armadas é para os homens. Não tem que ser, se elas quiserem ir, também ir, mas também não é forçar. Não, mas repara uma coisa, nós vivemos no Ocidente, se estivéssemos no Afeganistão ou na Arábia Saudita era diferente. Claro. As mulheres são livres de escolher. A minha questão é, as mulheres escolhem não ir? Não obrigatoriamente, porque existe na mesma toda uma noção que é incutida. Por exemplo, tu dás brinquedos às crianças, tu dás uma boneca a uma mulher ou uma rapariga e dás um carro ao rapaz. Sim. E se perguntares a alguém, olha, deixavas o teu filho ir de vestido para a escola? Eles dizem logo que não. Ainda existem muitas coisas que as pessoas ainda têm muito enraizado na cabeça. E é por isso que eu acho que tem mais a ver com o falarmos sobre o assunto e começarmos a desvendar estes mitos. Estás familiarizada com o paradoxo escandinavo, o paradoxo norueguês da igualdade? Não. Esse estudo foi feito nos princípios dos anos 2000, demonstra que quanto mais igualitária a sociedade, que são os noruegueses e os escandinavos, mais diferentes são os sexos. Mais diferentes são os sexos? Sim. De que forma? De que forma os rapazes escolhem, até os 9 meses fizeram experiências, puseram raparigas e rapazes, e as raparigas escolhem brinquedos femininos, bonecas, e os homens escolhem coisas mecânicas. O que tu estás a dizer é que eles escolhem exatamente os mesmos brinquedos? Escolhem coisas mecânicas, põem duas coisas separadas, bonecas... Sim, mas o que tu queres dizer é que eles escolhem os mesmos brinquedos que nós forçamos a eles usarem, que eles naturalmente escolhem esses brinquedos. Sim, o paradoxo escandinavo da igualdade, ou o paradoxo norueguês, podes procurar. Sim, vou procurar. Sim, e nesses países, na Noruega principalmente,
desde que começaram a incutir esta política mais igualitária, houve um aumento exponencial na violência doméstica. Está bem, mas isso não se compara com aquilo que acontece em Portugal, certamente são contextos muito diferentes. E eles explicam porque é que isso aconteceu? Porque é que aumentou a violência? Os resultados foram esses, quanto mais igualitário e obrigarem legalmente os homens a... Porque os homens lá, as mulheres têm mais tempo de paternidade, licença de paternidade, né? Maternidade. Sim. Os homens lá têm um número muito parecido, muito perto do da mulher. Sim. E notaram que começou a haver um aumento da violência doméstica em casa. Por causa deles passarem mais tempo em casa? Não é isso que eu estou a dizer, foi isso que o estudo Pronto, mas é isso que é preciso analisar, percebes? Sim. Mas por isso é que é preciso perceber o que é que o estudo foi fazer e não lemos os estudos só, olha, foi isso que ele concluiu e está tudo bem. Não, é preciso ir perceber também quais são as metodologias e como é que fizeram as coisas. Mas então dás o voto que possa existir espaço para a biologia e não apenas para a construção social, de que os homens são assim? Dou algum espaço também. Acho estranho aquilo que estavas a dizer, mas de que naturalmente tens de escolher. Eu pessoalmente, quando eu era pequenina, eu não escolhia as bonecas. Ok. Mas isso não quer dizer que fosse um rapaz. Sim. Percebe? Isso não quer dizer que fosse um rapaz. Sim. Mas obviamente que o corpo é diferente, as hormonas são diferentes, mas o cérebro é igual. Se a nossa química é diferente, não achas que a nossa psicologia também é diferente? Quer dizer, a nossa biologia, a nossa psicologia é diferente, a nossa química é diferente. As experiências são diferentes. Por causa da química diferente, as experiências acabam por ser diferentes. E um homem passa por experiências diferentes do que uma mulher passa. Elabora. As mulheres que lá passam por todo o ciclo, não é, menstrual, Sim. Passam por experiências bastante diferentes, como por exemplo, agora estou a sentir este sentimento, porquê que eu estou a sentir isto agora? E é muito frustrante às vezes, porque é que isto a acontecer, e isso é uma coisa que o homem não passa e não sabe o que é que isto é. Portanto, é nesse sentido, e isto é só um exemplo, haverá outros exemplos certamente. Claro. Ok, mas voltando à questão das cotas, então não acreditas que se deva simplesmente incluir e criar cotas, mas achas que as mulheres têm aptidão, naturalmente têm aptidão para o combate? Ok, tu queres falar muito das Forças Armadas? Não, podemos falar de outras coisas. Por exemplo, os homens escolhem trabalhos mais pesados. Sim. Escolhem não, nós temos que fazer, porque as mulheres escolhem não fazer. Porque no paradoxo escandinavo da igualdade, as mulheres escolheram esmagadoramente ser enfermeiras, ser cuidadoras de infância. Mas porquê é que os homens também se escolhem? Ninguém quer fazer trabalhos pesados. Não, os homens querem, os homens têm um imperativo natural para dominar. Que vem da testosterona. É verdade, desde tempos imemoriais, por isso é que nós somos... Tu tens sociedades que eram... matriarcais. Isso, obrigada. Que foram completamente dizimadas. Sim. Completamente dizimadas. Sim, porque a mulher não gosta tanto de fazer as coisas pela força. Não nego isso. Concordo que não somos iguais, mas por isso mesmo é que tem que haver movimentos no fundo, temos que ter os dois em todo o lado para trazer mais diversidade e inclusividade. É por isso é que eu comecei a responder-te, não é só a cena das mulheres, é tudo. Estás-me a falar de discriminação, eu estou a perceber o que estás-me a querer dizer. Mas repara, eu estou a insistir um bocado nesta coisa do não é só a escolha, é também o ir buscar aquilo que foi incutido na tua cabeça. Eu hoje escolhi uma profissão que é muito de homens. Eu estou na informática e lidero uma equipa de homens. Porque tens escolha. Eu escolhi. Pronto. Mas eu sei que já passei por este processo, nomeadamente com a forma como eu me visto, sempre disseram, cuidado, não podes estar a mostrar muitas coisas, não podes mostrar muita pele porque estás a espicaçar o homem. Desculpa lá, se o homem se sente espicaçado, a culpa é dele, não é minha, não é? E eu tive que desfazer esta coisa que me meteram na cabeça, tive que desfazer. Não quer dizer que eu agora ando para aí nua na rua, não é isso, mas pelo menos já me sinto mais confortável para me vestir como eu quero. E isto... Ou seja, eu fazia uma escolha de me tapar toda e agora faço a escolha de não me tapar toda e de me vestir como eu sinto confortável. Mas isto teve que ser desfeito. Mas a não é assim tão simples. Não, mas a vida não é simples. Certo?
A vida não é simples. Lá está, o indivíduo pode fazer a escolha. Isto é a beleza de nós vivemos no Ocidente. Nós podemos escolher aquilo que queremos fazer. A responsabilidade é do indivíduo. Sim. Por exemplo, uma pessoa escolhe até os 18 anos, tu depende dos teus pais. A partir dos 18 tu és maior de idade. Não é? O que não quer dizer que estejas pronto. Não, porque aparentemente até os 25 o cérebro não está completamente desenvolvido. Mas tu és livre de fazer as tuas escolhas. Tu dizes, eu sou isso porque o meu pai fez-me isso, os meus professores disseram-me aquilo. Não. Tipo, E o que é que tu fazes com isso? esta mentalidade de vítima. Não, tu tens de fazer o trabalho. Exatamente. Tu tens de fazer o trabalho. Claro que sim. Porque não está cá o papai governo não te vai salvar. Tipo, ninguém te vai salvar. sim, A sim. responsabilidade é tua. Sim. Certo? Sim. E não é fácil. Mas tu me perguntas o que é que podemos fazer e se deve haver um movimento. Eu continuo a dizer que sim, porque eu sei que algumas pessoas não conseguem sair deste mindset sozinhas e precisam de algum empurrão. Mas, ok, precisam de um empurrão de outros indivíduos que pensam como eles. Não obrigatoriamente. É mais a cena do debate. Por isso é que eu digo, eu acho que devemos era discutir mais sobre os assuntos e incluir os homens na discussão. Porque a mulher também não tem que... Porque o movimento feminino tornou-se uma cena negativa. Porquê? Porque também começou a ser só a visão da mulher. Claro. E até parece que o homem é mau. Não é isso que está a acontecer. Vamos construir a sociedade. Não é isso, não é? Não, homens e mulheres têm que discutir e debater as coisas em conjunto e cada um perceber o outro lado. Não é só um perceber o outro, é cada um perceber, porque os homens também têm as suas dificuldades. Aliás, eu arriscaria dizer que os homens têm mais dificuldades que as mulheres. Não sei, mas... Não? Não sei, lá está, temos que falar sobre isso. Maior número de sem-abrigos, homens. Maior número de indivíduos que perdem a vida em acidentes de trabalho, homens. Mas ele é que decidiu trabalhar nessa área. Não, as mulheres têm escolha não fazer. Mas porquê que ele escolhe? Hein? Mas porquê que o homem escolhe trabalhar numa área com risco mesmo do seu corpo? Esse é o imperativo natural do homem. Os homens gostam, lá está, de coisas, trabalhar com coisas, as mulheres gostam de trabalhar com pessoas. Essas diferenças são naturais. Agora dizemos que não, os homens são todos maus e existe um patriarcado. Só existe um patriarcado. Eu acho que o movimento feminista quer favoritismo, não quer igualdade. Pronto, isso eu não concordo. Porque senão, onde é que estão os abrigos para os homens que sofrem violência doméstica? Não sei se viste a questão do Johnny Depp, tipo, acredita em todas as mulheres. Sim. Isto é um problema. Sim. Porque presunção de inocência, você é inocente até provarem o contrário. Excepto se uma mulher diz, não, fulano tal fez-me isso e és automaticamente culpado. Isto é um problema. Não pode. Tem que ser para os dois lados. Hein? Tem que ser para os dois lados. Completamente. Eu acho que é saudável termos este tipo de conversa.